sou a Larissa, do blog Pequena Estante. Eu também tenho um canal no YouTube, Dreamers, um mundo particular. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição se você quiser conferir. E hoje eu tô aqui para responder a tag 50 perguntas sobre Harry Potter. Pergunta 1. O melhor livro. O melhor livro pra mim é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Pergunta 2. Personagem favorito. Meu personagem favorito é o Rony, porque ele é bem animado. Pergunta 3. Cena preferida de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Minha cena preferida é quando o Hagrid conta pro Harry que ele é um bruxo. Pergunta 4. Local preferido. Em Hogwarts, o meu lugar preferido é a biblioteca. Com certeza. Pergunta 5. Se você fosse um animago, em qual animal você se transformaria? Eu acho que eu me transformaria em algum inseto. Pergunta 6. Melhor vilão. Voldemort, claro. Pergunta 7. Cena preferida de Harry Potter e a Câmara Secreta. Minha cena preferida é quando a Fawkes, a Fênix do Dumbledore, vai pra Câmara Secreta pra salvar o Harry. Pergunta 8. O melhor filme. Pra mim, o melhor filme também é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu sei que é quando mudou o diretor, o Dumbledore também, o ator mudou, mas eu realmente gostei desse filme. Pergunta 9. Que personagem você gostaria que tivesse sobrevivido? Sem dúvidas, o Fred. Pergunta 10. Quem você prefere do trio? Apesar do Rony ser o meu personagem preferido, um dos preferidos, eu gosto bastante da Hermione, porque eu me identifico muito com ela. Pergunta 11. Cena preferida de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Quando eles voltam no tempo pra ajudar o Bicurso, pra soltar os Sirius. É uma parte bem legal. Pergunta 12. Qual livro mais te emocionou? Sem dúvida, o livro que mais me emocionou foi Harry Potter e as Relíquias da Morte. Porque foi o último e eu chorei bastante. Por horas. Pergunta 13. O final de qual personagem você mudaria e como seria? Eu acho que eu mudaria o final do Draco, que eu gostaria que ele fosse mais próximo do trio. Pergunta 14. Qual posição você jogaria no quadribol? Eu acho que de goleira. Não que eu tenha alguma habilidade em ser goleira, mas eu acho que eu não me daria bem sendo batedora, nem apoiadora, então eu acho que é isso. Pergunta 15. Qual personagem sobreviveu, mas você gostaria que tivesse morrido? Nenhum. Pergunta 16. Cena preferida de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Quando o Harry é selecionado para o torneio Tribruxo e todos ficam pasmos. Pergunta 17. Qual filme mais te emocionou? O filme que mais me emocionou, sem dúvidas, foi Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Porque eu chorei demais no cinema. Chorei demais mesmo. Eu e uma amiga minha, a gente quase alagou o cinema. Pergunta 18. Jogador preferido de quadribol? Acho que o Harry mesmo, ou o Vitor Turcum. Pergunta 19. Qual livro você leu mais vezes? Eu acho que foi Harry Potter e a Câmara Secreta. Pergunta 20. Qual casa de Hogwarts você pertenceria? Bom, meu coração é Grifinória, mas no Pottermore saiu Sonserina. Mas eu também poderia ir pra Corvinal, porque eu valorizo bastante o conhecimento e a sabedoria. Pergunta 21. Cena preferida de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A minha cena preferida é quando a armada de Dumbledore invade o Ministério da Magia. Pergunta 22. Qual é o seu professor ou professora preferido ou preferida? Minha professora preferida é a McGonagall, que eu acho ela incrível. E é isso. Pergunta 23. Que destino você daria a Draco Malfoy? Como eu disse na outra pergunta, eu só gostaria que ele fosse mais próximo do trio. Pergunta 24. Qual filme você assistiu mais vezes? O filme que eu mais assisti foi o último, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Pergunta 25. Que personagem poderia não existir e não faria falta nenhuma?
Eu acho que nenhum, porque todos os personagens, de uma forma ou de outra, contribuem para a história. Pergunta 26. Personagem que só aparece no livro, mas você gostaria de ter visto nos filmes? Sem dúvidas, o Pirraça, porque eu acho que ele aprontava demais nos livros e ficou faltando isso nos filmes. Seria bem engraçado. Pergunta 27. Personagem que é exatamente nos filmes como você imaginou? Bom, eu assisti os filmes primeiro, mas eu acho que o Dobby tá bem fiel ao livro, nos filmes. Pergunta 28. Cena preferida de Harry Potter e o Enigma do Príncipe? Eu acho que é sobre a história que o professor Slughorn conta pro Harry sobre a Lily. Pergunta 29. Matéria preferida ensinada em Hogwarts? Defesa contra as artes das trevas. Pergunta 30. Se pudesse possuir uma das relíquias da morte, qual seria? Eu acho que seria a capa da invisibilidade. Pergunta 31. Que forma teria o seu patrono? Eu acho que seria um tigre. Pergunta 32. Intérprete favorito? Alan Rickman, professor Snape, porque ele é simplesmente incrível. Pergunta 33. Melhor adaptação? Eu acho que foi Harry Potter e a Câmara Secreta, porque ele ficou muito fiel ao livro. Pergunta 34. Cena preferida de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Quando o Rony volta pra junto do Harry e da Hermione, e ele praticamente declara seu amor pra Hermione. Isso foi tão fofo. Pergunta 35. Time de quadribol preferido? Grifinória? Pergunta 36. Qual lembrança você usaria para produzir um patrono? Eu acho que seriam as minhas últimas férias de dezembro de 2014, que foram simplesmente incríveis. Ou o meu primeiro espetáculo de dança. Pergunta 37. Se você pudesse escolher um feitiço, somente um, para usar sempre que quisesse, qual seria? Accio. Pergunta 38. Criatura mágica preferida? Unicórnios. Pergunta 39. Qual das criaturas mágicas que o Hagrid teve que te deu mais medo? O cão de 3 cabeças, até porque eu tenho um leve medo de cachorros. Pergunta 40. Cena preferida de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Quando Harry desafia o Snape e toda a armada de Dumbledore entra no salão principal. Essa cena me arrepia. É muito perfeita. Sério. Pergunta 41. Se você tomasse a poção polissuco, quem da saga você gostaria de se transformar? Eu gostaria de me transformar na Hermione. Pergunta 42. Loja preferida de Hogsmeade? Dedos de Mel. Pergunta 43. Qual dos marotos é o seu preferido? Almofadinhas, sem dúvidas. Pergunta 44. Personagem que pra você fez toda a diferença na história? Eu acho que todos os personagens fizeram uma grande diferença na história. Pergunta 45. Melhor apanhador? Harry. Pergunta 46. Personagem que você não gostaria de ser? O Neville. Tadinho, ele sofre demais, principalmente nos primeiros anos. Pergunta 47. Se o Harry não tivesse sido inscrito para o torneio Tribruxo, para quem você torceria? Para o Cedrico, porque ele é de Hogwarts. Pergunta 48. Qual dos Comensais da Morte é o seu preferido? Bellatrix. Bellatrix é fantástica. E ela matou Sirius Black. Pergunta 49. Profeta Diário ou Pasquim? Apesar de todas as mentiras, eu ainda prefiro o Profeta Diário. Pergunta 50. Qual seria a continuação que você daria ao Harry Potter? Eu acho que se fosse para eu escrever a continuação dos livros e dos filmes, eu faria relatos sobre como está hoje a vida do Harry e como seria a vida dos filhos dele em Hogwarts. Bom, então é isso. Visitem o nosso blog, Pequena Estante. Se inscrevam no nosso canal. E não se esqueça também de se inscrever no meu canal, que é Dreamers, Mundo Particular. Eu gravo com mais uma amiga minha e eu vou deixar todos os links ali embaixo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!